Quando eu falei que aqui que precisávamos espalhar a palavra e que mais canais teriam que surgir, eu não disse isso em vão. Eu posso fazer uma contribuição para a desconstrução do establishment feminista e feminino, mas somente eu e mais alguns outros chegaremos a um ponto que o cansaço tomará conta de nós. Vejam o que aconteceu essa semana no Facebook. Eu postei a seguinte mensagem: a justiça suspenderá o pagamento da pensão dos pais que foram despedidos ou que estão ganhando menos? Daí alguns me pediram para deixar pública a postagem para compartilhar e eu fiz. Em poucos minutos eu já tinha 20 compartilhamentos. Sabem o que aconteceu? Dali instantes eu recebi uma mensagem do Facebook de que minha postagem violava alguma regra deles. Eu nem prestei atenção, porque para mim a postagem continuava aparecendo. Então eu pensei que tinha sido uma postagem mais antiga. Só que daí eu pedi para um amigo meu entrar no meu perfil e ver se a postagem estava lá e ele me disse que não. Quer dizer, para mim aparecia e para o resto dos amigos não. Quer dizer, instantaneamente o Facebook censurou a minha postagem. Então os amigos compartilharam e as intoxicadas amigas deles viram a postagem, denunciaram e imediatamente a postagem minha foi excluída. Eu repostei a mensagem, a postagem, e não deixei como pública para não receber outra censura. Eu não cheguei a receber um bloco, mas a postagem foi censurada. Eu tive que repostar. Por isso que eu já disse aqui que no Face não dá. Simplesmente é impossível você postar algo público naquela porcaria. Eu só não excluí o meu perfil porque mantenho contato com vários conhecidos em todo o Brasil. É impossível você postar algo politicamente incorreto publicamente naquela plataforma sem levar algum tipo de penalidade. Então me veio a seguinte questão: se caso chegarmos a ter todas as plataformas inviáveis para o nosso conteúdo, como faremos? Eu digo para vocês, eu não vou migrar de plataforma totalmente. Eu não quero ficar pregando para convertidos. Eu quero buscar almas vagando pelo limbo da sociedade feminista e ginocentrista. Se eu perder esse canal aqui, eu não vou me dedicar a postar conteúdo em outra plataforma. Outros meios para mim são acessórios. O principal está aqui. O rebanho está aqui. As ovelhas desgarradas do pasto estão aqui. Vocês lembram da história do meu sobrinho que tinha pedido a minha opinião sobre se voltava com a mulher ou não? Eu tinha dito para ele que não era para voltar. Pois bem, ele voltou, se separou de novo, voltou de novo e agora está quase se separando de novo. Eu apenas disse para ele rapidamente lá na casa dos meus pais hoje, no interior, o seguinte: você sabe o que eu te disse sobre esse assunto. Liguei a moto e saí. Eu já disse aqui em vídeos antigos que as mulheres enjoam rapidamente do marido. E depois que isso acontece, nada que você faça irá contentá-las. Agora, dia 19 de março, fez 65 anos que meus pais estão casados.
Não digo para vocês que o casamento deles foi um mar de rosas, porque não foi. Só que antigamente havia um compromisso com o casamento. O casamento era algo que devia durar e o casal se comprometia com isso. Havia brigas, mas não havia patifaria. Pelo menos na minha família. Tanto por parte de pai ou de mãe, não houve separação nenhuma dos meus tios e tias. Por motivos de violência doméstica, traição. Hoje em dia a mulher trai, daí o marido trai e depois estão todos juntos fingindo que estão bem. A mulher trai, o marido trai, ou o marido trai, a mulher trai, e daqui a pouco os dois estão juntos de novo. Mas daí, eu sei, vocês poderão dizer, mas antigamente também havia traição. Os homens possuíam amantes. As mulheres não saíam de casa e blá, blá, blá. Acontece que os homens que possuíam amantes eram somente os ricos. Porque sustentar 2 casas não era para qualquer um. Depois acontecia que as mulheres ficavam em casa, no caso da empregabilidade, acontecia que as mulheres ficavam em casa porque não havia empregos suficientes para as mulheres. O serviço era mais bruto. Então as mulheres não iam trabalhar numa madeireira, por exemplo. As pessoas não entendem hoje em dia porque já estão dominadas pelo politicamente correto. Então, o que você fala soa como algo sobrenatural. Não existe. Existem 2 caciques em uma tribo. E numa casa funciona da mesma maneira. Não tem como 2 pessoas mandarem ao mesmo tempo. Alguma terá que ceder. E hoje em dia está sendo o homem que está cedendo. Mesmo que ele mantenha a casa, ele está cedendo. Eu não cederia, porque se eu for o responsável pela manutenção da casa e a proteção da família, eu é que tenho que ter a última palavra. Então, senhores, mantenham o ânimo se for possível. Tirem da cabeça baladas e mulheradas, esse tempo já passou. Isso é para quem tem dinheiro. E esses são justamente o alvo preferido dos golpes à la Nájila. Eu dizia Nagila, mas um inscrito aqui dizia que não era Nagila, era Nájila que se falava. Então, por falar em Nájila, vejam isso aqui. PQP, para não dizer aquela outra palavra. Após caso de estupro contra Neymar, Nájila sofre de doenças psicológicas e nova acusação pode condenar jogador. Caso escandaloso envolvendo a modelo Nájila Trindade, o famoso jogador de seleção brasileira Neymar Júnior, voltou a agitar a internet após o novo capítulo vir à tona. Neymar Júnior, 27 anos, parece estar tentando voltar aos seus antigos hábitos e retornar à sua vida da melhor forma possível após se ver envolvido em diversas polêmicas ao longo do ano passado. Apesar de demonstrar estar mais tranquilo em relação a tantas coisas, nem tudo está fluindo como deveria na vida do famoso craque. E agora um novo capítulo envolvendo o caso com Nájila Trindade estourou na mídia. 10 meses após o caso escandaloso envolvendo agressão e estupro entre o jogador e a modelo, de 27 anos, vejo que a mídia ela continua postando o caso como se fosse agressão e estupro. Reparem bem. Virar assunto nacional, agora a loira está prestes a voltar com tudo, com novas encrencas. É isso mesmo, vocês não leram errado. Depois de movimentar a internet por tentar fazer um acordo de indenização pelo fato do atleta
ter divulgado suas imagens nas redes sociais, parece que tudo vai vir à tona mais uma vez. Ainda que Neymar não tenha sido indiciado na acusação de estupro, o jogador de seleção brasileira pode acabar se dando mal em outro inquérito aberto sobre o mesmo escândalo. Segundo a revista Veja, tudo isso tem ligação com o processo que o Ministério Público do Rio de Janeiro move contra o ex-namorado de Bruna Marquezine por divulgação de imagens íntimas de Nájila Trindade. E quando o assunto é esse, não faltam provas contra o famoso. Para quem não lembra, o delegado Pablo da Costa Sartória, da Delegacia de Repressão de Crimes de Informática do Rio de Janeiro, enviou em outubro passado ao Ministério Público um relatório sobre o inquérito para averiguar se Neymar havia cometido algum crime ao divulgar imagens da modelo nua em sua conta pessoal do Instagram, quando tentou se defender da acusação de estupro e agressão feita pela mesma. O galã é investigado por revenge porn, quando, por raiva ou vingança, a pessoa divulga conteúdo pornográfico de alguém. Olhem a loucura disso aqui. O sujeito usa o que tem para se defender de uma acusação e é acusado de vingança pornô. Mas então a justiça não quer que os homens se defendam? E se esse delegado é feminista? Só pode, porque enviar isso para o Ministério Público é coisa de delegado Nutella. Ao dar depoimento, o jogador tentou se safar de sua responsabilidade ao dizer que a culpa era de seus assessores. Claro, o Neymar não sabe nada de lei. Quer dizer, tudo que falar para ele vai ficar com medo. Na época, o atleta disse não ter visto o material na íntegra quando ao postar. De acordo com a Veja, tudo isso indicava a tentativa de levar à frente o pedido de indenização contra Neymar. Mas tudo isso não passa de uma vitória incerta. Isso porque a defesa do famoso já deixou claro que esse tipo de acerto está fora de cogitação. Em entrevista, o próprio advogado Damasceno da Silva relata que, depois das primeiras conversas sobre o assunto, o interesse de sua cliente em partir para essa briga havia diminuído. Atualmente, Gomes Araújo prepara-se para acionar a Procuradoria com o objetivo de pedir uma explicação sobre a demora do processo movido pelo Ministério Público do Rio de Janeiro contra o craque. Há a sensação de esse jogador ser intocável, afirma para a revista. Após a polêmica envolvendo seu nome, o defensor de Nájila contou que sua cliente desenvolveu quadros de ansiedade e depressão e tem feito uso de medicamentos controlados. A clausura é resultado do massacre feito pela mídia e pela sociedade, diz Araújo. Então a coitadinha acusa um homem de estupro com o intuito de receber alguma grana, uma vantagem em dinheiro, e depois fica depressiva, porque as pessoas a acusam de mentir. Mas que coisa, não dá para mentir mais. As aproveitadoras querem acusar quem bem entender e não querem ser julgadas por isso. É por isso que não dá mais. Ou vocês aprendem isso, ou aguentem as consequências. Por falta de aviso, é que não foi. Era isso aí, pessoal. Até mais.